Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fora de série, fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de Mateus, capítulo 5, episódio número 591. Essa é a parte 1, 8ª temporada. A gente está vendo o livro de Mateus capítulo por capítulo. E nesse capítulo 5 vai ser uma série muito especial. Como o Sermão do Monte tem assuntos tão vastos, a gente vai fazer uma sequência de 10 episódios, do quais este é o primeiro de uma série especial desse capítulo, tá bom? A gente vai ter 10 episódios no capítulo 5 e você não pode perder. Então leia o capítulo 5 e vem pra cá, convida mais gente pra gente junto continuar essa jornada. Como vai vocês? Tudo bom? Sejam bem-vindos. Aqueles que têm chegado aí, muita gente nova, chegando para acompanhar os estudos através do texto bíblico. Isso é muito legal. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É uma satisfação imensa estar aqui, contribuindo com mais de 25 anos que a gente tem de bagagem de teologia bíblica, de ensino, de aprendizado. E a gente está aqui para colaborar com vocês de forma totalmente gratuita. Um toque aí no seu celular, se debruçando sobre muitos comentaristas. A gente tem mais de 590 episódios, quase 600 episódios, muitas horas de estudo bíblico, 8 livros até agora, em 3 anos. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio vai ser o próximo, depois de Mateus. Temos o Evangelho de Lucas, de João, Evangelho de Marcos e agora o Evangelho de Mateus, tá bom? Então você encontra aí na internet, no Deezer, no Spotify, na Amazon Music, na Apple Podcasts, Google Podcasts, em vários distribuidores, esse trabalho fantástico e excepcional que Deus tem nos concedido e nos guiado através dele. Nos 2 versículos preliminares, capítulo 5, versículo 1 e 2, vamos lá. Começar aqui, o Sermão do Monte era um ensino para a multidão. A obra de Cristo ela deve ser realizada pela instrumentalidade de homens vivos. Por mais imperfeitos que sejam e muito distantes da perfeita bondade, da graça, do poder e da sabedoria do Mestre Jesus. Então veja que esses homens, eles devem ser discípulos de um caráter real. Devem ser sobre as coisas que eles próprios aprenderam com toda a verdade do grande mestre que devem contar aos outros. Eles não devem ser apenas, por exemplo, ouvintes. Não. Jesus abriu a boca e ele ensinou a multidão. Que convocação especial, que convocação encorajadora, que convocação gratificante e reconfortante. Para um grande sermão deveria haver um lugar adequado. Edifícios nobres foram erguidos pela piedade dos homens como lugares para adoração de Deus. Mas até no paganismo e outras religiões tem seus lindos templos, antigos, modernos, na Inglaterra, no continente europeu, no continente americano, em tantos e tantos lugares. O templo de Salomão, ele excedeu todos em magnificência e beleza. O plano era divino. Os trabalhadores ficaram inspirados. No Sermão do Monte, o púlpito era a montanha. As montanhas elas foram escolhidas como palcos de eventos memoráveis na Bíblia. Ararat, Horebe, Sinai, Monte Or, Monte Nebo, Monte Sião, Monte Carmelo.
O Novo Testamento também teve seus montes: Tabor, Calvário, Oliveiras, Sião. As consagrações humanas têm sua utilidade. Às vezes seus abusos levam à superstição. A consagração divina ela é essencial. Toda a terra foi consagrada à pregação pelo Sermão da Montanha. A pregação ao ar livre tem a mais alta sanção e encorajamento. Havia também uma congregação adequada. Não multidões de meras unidades, homens imortais havia ali. Destinos tremendos, possibilidades gloriosas. Cada pessoa era o centro de uma vasta influência. Cada indivíduo representava uma camada da sociedade ali naquela plateia. Eram multidões com quem Jesus simpatizava. Ele estimou seu valor pessoal como ninguém mais poderia fazer. Ele pagou o enorme preço da redenção deles. Ele estimou seu valor representativo como ninguém mais poderia. Ele viu o fim desde o começo. Quão profundamente devemos simpatizar com os homens? Multidões cada vez maiores. Essa congregação ali, aquele povo incluía todas as congregações da cristandade ao longo da história do mundo. Essa congregação inclui todas as congregações da cristandade, desde aquela época até o presente. As sentenças do Sermão da Montanha ecoaram de milhões de púlpitos para centenas de milhões de homens. Você imaginou isso? Quantas centenas de milhões de pessoas ainda por nascer estão destinadas a ouvir os ecos do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha. Seus discípulos vieram até ele abriu a boca e os ensinou, é o que o texto nos diz. Os discípulos formaram um círculo mais íntimo. Na manhã desse dia, após a noite de oração, ele escolheu entre o grande número de seus discípulos os seus 12 apóstolos. Ele ensinou a multidão externa por meio de parábolas. À parte aos seus discípulos, ele revelou os mistérios do reino. O homem natural, ele não percebe as coisas do Espírito de Deus. Devemos nos tornar discípulos de Jesus, se quisermos aprender a verdade espiritual e salvadora de sua doutrina. Um sermão pressupõe um pregador. Grandes pregadores na história do mundo, eles não foram formados em universidades. As universidades têm a sua utilidade, o conhecimento, aprender é de grande importância. Aquele que despreza o aprendizado pode ser taxado de louco, de um tolo. Os ministros de Deus, eles são levantados e qualificados pelo próprio Deus. O Senhor da colheita encontra seus trabalhadores. Ele lhes dá a qualificação espiritual necessária para o trabalho espiritual. Cristo foi um pregador incomparável. O Messias prometido, como atestado pela profecia bíblica. Foi anunciado pelo Batista. Todos os homens consideravam João que ele era realmente um profeta. Ele foi aprovado por sinais celestiais, as maravilhas do seu nascimento, a voz do Deus da glória ecoando em seu batismo. Foi aprovado por meio de milagres, transformando água em vinho em Caná da Galileia, expulsando os vendedores ambulantes do templo em Jerusalém, fazendo muitas maravilhas na Galileia. Não existe conhecimento como conhecimento de Deus. Ele abriu a boca e ensinou, e aqui está um caso admirável. Ele abriu a boca e os ensinou. O nosso Senhor foi professor, foi pregador. O professor visa a instrução, ele procura despertar a atividade das mentes de seus estudiosos. O pregador, ele visa a persuasão por meio de palavras certas, procura despertar em atividade. O professor, ele preferirá o método interlocutório, o pregador preferirá o discurso prolongado e sistemático. O chamado Sermão da Montanha é o esboço completo, apresentando os principais pontos de um discurso contínuo, cujo tema é uma nova ideia de justiça.
Sem dúvida, o nosso Senhor já havia falado nas sinagogas e para pequenas audiências nas casas, mas depois adotaria o estilo mais coloquial, mais popular. Mateus nos leva a pensar que a pressão do povo levou o nosso Senhor a adotar a pregação ao ar livre, que se tornou um traço característico do seu ministério. Imediatamente ele foi reconhecido como um novo pregador, com um novo tema, um novo estilo e um novo poder manifestado por meio de suas palavras. Existe o virtualmente novo e o realmente novo. Aquilo que há muito foi encoberto e perdido parece novo quando é restaurado novamente ao seu lugar. As verdades espirituais do mosaísmo estavam há muito tempo escondidas sob uma massa de opiniões e cerimoniais rabínicos. Cristo trouxe novamente essas verdades e reivindicações espirituais ao poder e à proeminência. Ele abordou a muito debatida questão: o que é a justiça e como ela pode ser obtida. O tema dominante desse primeiro discurso é a justiça. O nosso Senhor torna isso algo novo, eliminando a ideia rabínica de que a justiça é uma rotina. Ele mostra que é uma conduta inspirada pelo caráter. O estilo predominante era uma série de disputas mesquinhas, discussões minuciosas sobre as quais os homens estavam sempre dispostos a brigar, mas que nunca tocavam o cerne da verdade. O estilo de Cristo era simples, penetrante, espiritual. Ele apelou para o que há de melhor e mais profundo nos homens e despertou para o poder o que há de melhor e mais profundo por meio deste apelo. Cristo tratou os homens como seres espirituais. O versículo 3 ao 5 desse capítulo 5 nos fala de segredos da felicidade. E a gente vai meditar muito nisso nesses 10 episódios desse capítulo 5. Jesus ele começa o seu primeiro grande sermão com a palavra: olha, bem-aventurado, feliz. Toda a sua missão é uma bênção. Seu objetivo é encorajar, animar, não reprimir e humilhar. Mas ele conhece o segredo da felicidade muito bem, para tentar derramar alegria de qualquer outra maneira que não seja através dos canais pelos quais, na própria constituição das coisas, Deus designou que ela fluísse. Existe uma conexão necessária entre cada bem-aventurança e o personagem abençoado. Um tom comum, ele permeia todas as bem-aventuranças. Todas elas dependem de alguma excelência de caráter e todas as excelências são despretensiosas e gentis. Juntas, eles sugerem um novo tipo de caráter, tão distinto do severo ideal judaico quanto da noção pagã livre e superficial da bondade. Em grande medida, as bem-aventuranças são facetas do caráter do próprio Cristo. Aquele que desfruta de todas essas bênçãos em sua própria pessoa será mais parecido com o grande mestre que as revelou. Primeiro ele cita pobreza de espírito. No mundo a riqueza é cada vez mais favorecida, mas nenhuma chave de ouro abre as portas do reino dos céus. O evangelho de Cristo é para os pobres porque é para todos. Os pobres de espírito, porém, não são iguais às pessoas cujos bens terrenos são escassos. São as pessoas que estão conscientes da sua própria deficiência espiritual. Eles são os espiritualmente humildes. Assim, a disposição deles é exatamente o oposto do orgulho do farisaísmo. A grande e abrangente bênção do reino dos céus é para essas almas, diz Jesus. Cristo havia anunciado a vinda do reino em sua pregação anterior. Agora ele mostra quem deve recebê-lo. Humildade, sentimento de vazio, desamparo. Esta é apenas a condição para receber Cristo e seu reino. A segunda bem-aventurança ela tinha relação direta com o Estado de Israel nos dias de Cristo.
Essa era uma condição de decadência moral e nacional. Alguns eram indiferentes, outros orgulhosamente rebeldes. Para essas pessoas, Cristo não tinha nenhuma bênção. Mas para aqueles que rejeitavam o mal da época, havia conforto no Evangelho de Cristo. Cristo traz consolo àqueles que choram pelo pecado, trazendo perdão. Ele conforta aqueles que odeiam os males da sociedade, introduzindo a esperança da fraternidade humana. Ele consola aqueles que choram pelos mortos, iluminando a vida para além do túmulo. Mansidão é outra palavra que ele cita, bem-aventurados mansos. Essa é uma graça peculiarmente cristã, desprezada pelo mundo. Isso não significa falta de energia e coragem. O homem verdadeiramente manso não é covarde. É necessário força de autocontrole para suportar uma afronta com paciência. Jesus nunca foi tão forte como quando foi levado como um cordeiro ao matadouro para ser morto. Até Pilatos ficou perplexo com a força calma de sua mansidão. Agora nosso Senhor promete uma recompensa temporal a esta graça. As bênçãos celestiais cobiçadas pelos mártires poderiam ser esperadas. Mas Jesus promete até a herança da terra. Quais são as características essenciais, meus queridos ouvintes, que Jesus destaca nas bem-aventuranças do Sermão do Monte? A gente vai meditar nisso em mais 9 episódios. Qual o segredo da felicidade que Jesus revela ao iniciar seu sermão com as bem-aventuranças? Qual? Vamos orar? Vamos falar com Deus, porque os seus ouvidos estão atentos, eles não estão fechados. E as suas mãos não estão encolhidas, elas estão estendidas para nos abençoar. Ó Senhor, que possamos compreender a profundidade das bem-aventuranças do Sermão do Monte e cultivar em nossas vidas a humildade espiritual, o consolo diante do pecado e a mansidão que nos conduz à paz e à herança celestial. Ajuda-nos, Papai do céu, a seguir o exemplo de Jesus, que nos ensinou com sabedoria, com amor, suas verdades, revelando o caminho para uma vida verdadeiramente feliz. Amém, amém e amém. Eu te encontro no próximo episódio para a gente continuar meditando no Sermão do Monte, tá bom? Sem falta. Te espero lá, se Deus quiser, em breve. Um abraço. Tchau, tchau.